Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender uma coisa que quase todos os aprendizes de português já se perguntaram. Afinal, qual a diferença entre tudo e todo? Para te ajudar, hoje nós vamos ver algumas regrinhas básicas de como utilizar essas palavras e também quais são os significados delas. Começando pelo tudo, o tudo é utilizado para falar dessa noção de totalidade genérica, quase como um all em inglês. Por exemplo, nós perguntamos: tudo bem? Tudo, tudo bem. Ou seja, nós não estamos falando de uma totalidade específica, mas sim dessa ideia genérica de tudo. Também é importante lembrar que o tudo não varia em número ou gênero. Tudo bem com você? Tudo bem? Um bom mercado tem um pouco de tudo. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Bom, mas e se nós quisermos falar da totalidade de alguma coisa específica? Para isso, nós utilizamos o todo para palavras masculinas e o toda para palavra feminina. Por exemplo, todo dia eu escuto música. Ou seja, na totalidade dos meus dias, a cada um dos meus dias, eu escuto música. Mas aqui entra outro detalhe para falar nesse mesmo sentido, que é o todos os e todas as. Ou seja, quando nós temos o todos e todas no plural, com o artigo definido os e as também. Ou seja, o todos os e todas as tem esse mesmo sentido utilizado para falar de uma totalidade específica. Usando o mesmo exemplo que nós falamos anteriormente. Todos os dias eu escuto música. Ou também, todas as semanas eu preciso viajar. Por fim, o último sentido dessas palavras que nós vamos explicar hoje é o sentido de inteiro. Ou seja, como se o todo ou toda fosse substituído pela palavra inteiro ou inteira. Por exemplo, quando nós temos todo o e toda a, ou seja, todo e toda mais o artigo definido, nós estamos falando desse sentido de inteiro. Outro caso que esse mesmo sentido ocorre é quando todo ou toda está após o substantivo. Vamos ver uns exemplos. Eu trabalho durante toda a tarde. Eu trabalho a tarde toda. Ou eu trabalho a tarde inteira. Eu comi todo o bolo. Eu comi o bolo todo. Eu comi o bolo inteiro. Então agora vamos revisar tudo que nós aprendemos hoje. Começando pelo tudo. O tudo é utilizado para falar de uma totalidade genérica, ou seja, de tudo que é de algo não especificado e abstrato. Também o tudo não varia em gênero ou em número. Depois, nós temos o todo sendo utilizado para falar de uma totalidade de algo específico, como se fosse cada um dos itens. Nesse caso, esse sentido é expressado pelo todo e toda sem o artigo definido, ou todos os e todas as, com o artigo definido e no plural. Por fim, nós temos o sentido de inteiro. Quando é utilizado todo o e toda a, ou seja, com o artigo definido e no singular, nós estamos falando do sentido de inteiro. E também quando todo ou toda está após o substantivo que você se refere. E isso era tudo que nós tínhamos para explicar hoje. Mas se você quer praticar o português conversando com outras pessoas que também estão aprendendo, você pode se juntar às nossas turmas de conversação por meio do link do nosso Patreon aqui embaixo. Também você pode ter acesso a listas de vocabulários e transcrições dos nossos vídeos para você estudar com calma. E nos vemos no próximo episódio do Português for You.